Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Essa é a primeira live de 2023. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre aspectos das crenças. Vai ser uma festa. Bem-vinda, Laís. Bem-vinda. Nossa live de 23. Josi, Pri, Prisma Ancestral. Prisma Ancestral. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre aspectos do subconsciente. Me conhecendo. Essa é uma série em que vamos falar de aspectos do subconsciente para você poder compreender, sabe? As vozes da sua cabeça, ou seja, quais são os aspectos que estão regendo as suas ações. Monique, saudades, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Claudinha, boa noite. Nessa live eu vou trazer um pouco dessa teoria sobre os aspectos das crenças, tá? Que esse conceito ele vem do Theta Healing. E por que eu tô trazendo esses conceitos do Theta Healing? Poderia trazer conceitos de outra linhagem. Mas esse conceito do Theta Healing porque eu acho que ele é prático. E nesse momento eu entendo que o conhecimento, a gente precisa de um conhecimento que seja muito prático. Nós temos muitas formas de conhecimento e todas elas são válidas. Nesse momento de despertar das nossas consciências, quanto mais prático ele for para a nossa vida, ou seja, a gente vai entender, vai olhar para a gente, vai identificar coisas, mais legal, mais interessante ele é, mais ele consegue cumprir a função sobre a qual propõe. Existem muitos outros conceitos que falam sobre as crenças subconscientes de outras formas. Aqui eu estou trazendo o Theta Healing por duas razões. São resumidos, são de fácil entendimento. Então você vai conseguir identificar melhor na sua vida e no seu comportamento. Facilita. Então, a ideia de trazer o conhecimento é para que ele ajude a sua vida na prática. Tá bom? A Kelly e a Neise, eu acho que eu já falei. E eu quero convidar vocês a encaminhar essa live, tá? Para que outras pessoas também possam receber essa informação que é bem preciosa, tá? É uma informação bem preciosa para você entender muitas vezes os impulsos, os medos que você tem, que você fala assim, eu sou assim, mas você não sabe de onde é que vem aquela informação dentro de você e por que ela tá agindo, tá levando você a observar a vida daquela forma, tá? Então, entendendo como funciona o nosso subconsciente, faz com que a gente haja mais conscientemente. Você sai do piloto automático e passa a entender o que você cria na própria vida. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Só vou dar só um minuto a mais para começar a explicar o tema. Vai ser resumido, tá? Não vai ser tão extenso, porque a ideia, eu destrinchei esses aspectos em lives para que fique mais curto, para que seja de mais fácil entendimento para todos nós, tá bom? Eu vou exercer ser mais prática, para ser mais objetiva, mais entendível e que eu possa tirar as dúvidas de vocês, ter mais tempo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, convido você a encaminhar essa live para alguém que você acredita que pode ser beneficiada com isso, tá bom? Deixa eu só tomar um gole de água. Vamos lá. Aspecto das crenças. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acredito que sim. Se ninguém reclamou, Eita, a Rose falou que o som tá baixo. Na verdade, eu tô com fone.
Todo mundo tá me ouvindo baixo ou só a Rose? Porque aqui ele não tem escala de volume pra... Na verdade, só o meu áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Que a Josi sinalizou que tá ouvindo baixo. Alguém me responde aí, só pra gente continuar. Ouvindo bem, tá? Ok. Josi, dá uma olhada no teu fone pra ver se de repente não tá baixo. No teu celular, se tá com alguma configuração de som mais baixa. Que teoricamente com fone é pra vocês me ouvirem bem. Tá bom, ok. Maravilha. Maravilha. Obrigada aí pelo retorno. Então, Rose. Eu troco o nome das pessoas, tá? Isso acontece. Isso acontece. A Dija e a Giza é uma maravilha de eu trocar o nome das duas. É constante. Você vai dizer, não, Karine, com o tempo você para de trocar. Eu troco os nomes delas até hoje. Então, é constante. Vou entrar agora no tema. Então, mais uma vez, eu convido você a encaminhar essa live para alguém que possa ser beneficiada por esse esclarecimento, tá bom? Eu coloquei lá no título do post aspectos do subconsciente, mas na verdade são aspectos das crenças do subconsciente, completando a informação. Temos 4 aspectos, tá, das crenças do subconsciente, que eu gosto de dizer que são as vozes da nossa cabeça. Ou as vozes na nossa cabeça. São elas: o eu sobrevivente, que é o que vamos falar hoje, o eu subcorrente, o ego, o eu superior e a alma. Então, nós temos esses 4 níveis, ou essas 4 personas, conversando no fantástico mundo da nossa cabeça. Hoje nós vamos falar do eu sobrevivente, tá? Então, só pelos títulos, eu sobrevivente, eu subcorrente, ego e eu superior à alma, você já entende que isso aí é uma escala do mais primitivo para o mais elevado, tá? Falando sobre o eu sobrevivente. O nome em si já tá falando. Então, é aquela vozinha da sua cabeça, ou é aquela parte das suas crenças ou do seu subconsciente que está focado em garantir a sua sobrevivência e evitar que você sofra. O eu sobrevivente está muito ligado ao impacto das experiências. Exemplo, quando a gente está fazendo uma sessão de reprogramação, que a gente está cavando a informação subconsciente, as causas, as raízes, é muito comum a gente perguntar: quando foi que você sentiu isso pela primeira vez? Quando foi que você ouviu isso pela primeira vez? Quando foi que isso começou? Quando foi que isso aconteceu? Essa pergunta vai para o eu sobrevivente, que é aquele que recebeu o impacto. Isso é uma parte do seu subconsciente. Cá, me ajuda a entender melhor. Então, vou dar um exemplo. Você, quando criança, apanhava da sua mãe. E sua mãe dizia: eu bato em você para que você cresça, para que você se torne uma pessoa melhor. E aí o teu eu sobrevivente diz: crescimento envolve dor. Crescer eu vou, para crescer, quando eu cresço eu apanho, ou para crescer eu vou apanhar. Ou vou dar outro exemplo. Mesmo a mãe, né, batia na criança e quando batia dizia: eu bato em você porque eu te amo. E o eu sobrevivente registra: o amor dói. Então o eu sobrevivente, ele está muito ligado aos traumas e às dores da experiência. É isso que ele registra. E ele registra para o quê? Para garantir sua sobrevivência, ou seja, é feito o que diz: essa experiência aqui gerou risco, gerou perigo. Eu registro essa informação. E ele quer evitar aquela mesma dor, ele quer evitar, ele não quer, né? Não é que ele faz evitar, mas ele registra para saber que aquilo gera dor,
aquilo gera sofrimento, aquilo gera estresse. Então, as crenças do eu sobrevivente vão ser sempre relacionadas a isso. E o que o eu sobrevivente vai fazer? Vou voltar aos 2 exemplos que eu dei. Aquela criança que apanhava da mãe e a mãe dizia: eu bato em você para você crescer, para você ser alguém melhor. E o sistema registra: crescer e ser alguém melhor dói. Não quero, bora evitar. Então, entende? O teu eu sobrevivente vai falar: não quero. E aí você vai ser uma pessoa que evita crescimento, evita melhoria e não sabe nem por quê. Porque o teu eu sobrevivente registrou o trauma e transformou em drama. E aí as vozes da tua cabeça, sempre que vier alguma coisa para você crescer, para você melhorar, o teu sistema do eu sobrevivente que registrou aquilo, e eu dei um exemplo de algo que acontecia na infância, que seria uma crença primária ou uma crença chamada de central, o seu sistema vai falar: perigo, afasta, crescimento e melhorar, gerador. Ou outro exemplo que eu dei, a mãe que batia na criança e dizia: eu bato em você porque eu te amo. E aí o eu sobrevivente registrou: amor dói. Então sempre que essa pessoa, né, usando o segundo exemplo, usando o segundo exemplo, e que essa pessoa estiver sendo regida pelo seu eu sobrevivente, quando acontecer ou estiver se aproximando alguma situação de amor e alguém dizer que ama aquela pessoa, o que é que ela vai dizer? Amor dói. Não quero. Deu para entender mediante esses 2 exemplos que eu dei? O primeiro exemplo, né, do eu sobrevivente, que foi a crença primária, em que a mãe, digamos assim, só um exemplo, tá? Batia na criança e dizia: eu bato em você para que você cresça, para que você melhore. O sistema registrou essa informação e o eu sobrevivente, ao longo da vida dela, mesmo na vida adulta, sempre que se deparar com uma situação de crescimento e de melhoria, ele vai dizer o quê? Eu tenho aqui a crença primária de que crescer e melhorar dói. E ele vai brecar. Então, a voz inconsciente na cabeça dessa pessoa, que toda vez que vai experienciar uma melhoria na vida dela, algo que vai gerar crescimento e breca ela, é o eu sobrevivente. É a parte mais primitiva que inconscientemente tá segurando ela, evitando que ela tenha dor. Por quê? Porque ele tem a informação de que crescer dói, de que amar dói. Deu para entender com esses 2 exemplos quem é o eu sobrevivente? Qual é essa voz na sua cabeça que é o eu sobrevivente e como ela atua inconscientemente dentro do teu sistema? O eu sobrevivente quer evitar sofrimento. O eu sobrevivente quer garantir a sua sobrevivência. E ele vai pegar as crenças e usar mediante essa primícia, porque essa é a primícia do eu sobrevivente. E lógico, dentro da sua cabecinha não vai ter contado essa história toda, simplesmente usando mais uma vez os exemplos que eu falei anteriormente, para aquelas pessoas que têm essas crenças dentro do eu sobrevivente, ou melhor, que têm essas crenças e estão sendo regidas pelo eu sobrevivente, que é uma parte do nosso sistema. Quando houver crescimento, quando houver algum tipo de melhoria, ela vai dar algum jeito de sair daquilo. Por quê? Porque o sistema do eu sobrevivente vai dizer: aí vai ter dor. Ou, o outro exemplo, quando vier amor para a vida dela, o eu sobrevivente dela vai dizer: aí tem dor, não vamos. E aí ela vai arranjar algum jeito de não crescer, de não desenvolver e de não se envolver de fato com o amor. Não permitir que o amor entre na vida dela, porque ela está sendo regida pelo eu sobrevivente que tinha aquelas crenças. Responde aqui para mim, para eu ver se os exemplos que eu dei foram compreensíveis para você. Você entendeu o que é o eu sobrevivente? O que é esse aspecto das crenças? O que é essa vozinha na nossa cabeça? Por exemplo, no caso daquela pessoa, aquela vozinha vai dizer: vai não,
Ela não vai explicar por quê. Ela tá tentando garantir a tua sobrevivência. Mas ela vai dizendo, vai não. Aí você vai, não, esse negócio de amor aí, não, deve ter problema, essa pessoa, não, pra mim não. Crescer, não gosto. Ou então se sabota. E aí você não sabe que você está sendo regida pelo seu eu sobrevivente, que é a parte mais primitiva, digamos assim, dos aspectos das nossas crenças, dos aspectos do nosso consciente, subconsciente. Não que ela não tenha função, mas o que eu estou dizendo ela é a parte mais primitiva. Muitas das autossabotagens, que são apenas autossabotagens, elas vêm do eu sobrevivente. Dizendo assim, não, aquilo é perigoso. Vamos não. E agora, alguns de vocês colocaram sim aqui, maravilha. Se não entendeu, ou se você tiver algum caso que fala, cara, isso aqui, será que pode ser o eu sobrevivente? É só você escrever aqui pra mim. Vou dar outro exemplo que associe melhor o sobrevivente. Os teus ancestrais. Digamos que os teus ancestrais, eles foram imigrantes. E quando eles saíram lá da terra natal deles e migraram para outro local, outra cidade, outro país, eles tiveram muitas dificuldades. Eles fracassaram. Isso aconteceu com você? Não, isso aconteceu com os seus ancestrais. Só que esse registro do eu sobrevivente ancestral ficou dentro do seu sistema subconsciente. E aí, toda vez que você está na sua vida, sei lá, usando este exemplo, né, de crença, de experiência que foi registrada como crença. Vou para um novo emprego. Oportunidade de ir para uma nova cidade. Aí o teu eu sobrevivente, que tem esse registro ancestral, o que é que ele fala? Se você mudar, vai ser fracasso. E aí ele te dá medo, ele fala assim, ó, risco. Ele tá querendo te preservar. Então ele é a vozinha na sua cabeça que vai olhar e vai dizer, não. Tô sentindo. E o eu sobrevivente tem muito relacionado ao que a gente sente. Sabe? É a sobrevivência, é o instinto, principalmente quando é ancestral. A gente vai, tô sentindo que não vai. E muitas vezes o tô sentindo que não vai é só o seu eu sobrevivente. Vou dar um exemplo muito comum do eu sobrevivente. Uma pessoa está num relacionamento que não é contributivo, ou ele está num meio familiar que, naquele momento, o excesso de contato com aquelas pessoas está mais prejudicando do que ajudando. Só que ela não consegue sair tanto daquele relacionamento, que, por exemplo, pode ser um relacionamento abusivo, ou de um meio, pode ser até um meio familiar, que esteja prejudicando ela. Porque dentro do eu sobrevivente ancestral, ela tem a crença muito antiga de ancestralidade de que quando um ser ficava sozinho ou saía do clã, ele morria. Que isso eram muito comuns em tribos e tudo mais. Por exemplo, quando você era expulso de uma tribo antigamente no clã, a probabilidade de você morrer era grande. Então, muitas pessoas que têm medo da solidão e que não querem ficar sozinhas de forma nenhuma, carregam dentro de si essa crença e estão ouvindo o seu eu sobrevivente. Para elas, não fazer parte de um clã, de um grupo, significa morrer. Mas lembrando, isso é o teu eu sobrevivente inconscientemente gerenciando você. Entender a importância? Porque a gente precisa compreender que existem aspectos que nos regem para você começar a se questionar de a voz que você está ouvindo na sua cabeça que está dizendo faça isso ou não faça isso. Ela vem de que aspecto do seu ser? Porque muitas vezes, inclusive os espiritualistas falam, isso é obsessor, isso é interferência. E muitas vezes não é. É o teu eu sobrevivente que tem registros contrativos que está falando na sua cabeça e você está ouvindo ele.
Mas, cara, como é que eu faço se ele tá falando da minha cabeça? Primeiro que vamos continuar as lives explicando para vocês quais são os outros aspectos do subconsciente, para que você comece a olhar para suas reações e para as coisas que vêm na sua cabeça e questionar: isso é meu eu sobrevivente falando? Isso é o meu eu subcorrente? Isso é o meu ego? Ou isso é meu eu superior? Porque aí você vai saber se é uma parte mais primitiva e mais contrativa sua que está direcionando as suas escolhas, ou se é o teu eu superior, que é a parte que quer que você cresça. Ayana Nis, muito importante ouvir isso agora. Muito obrigada. Maravilha. Então, dentro, por exemplo, do nosso trabalho, quando a gente vai investigar as crenças, a gente vai fazendo cascateado para saber se aquela pessoa está fazendo aquilo, ou está escolhendo aquilo, ou está automaticamente produzindo aquilo na vida dela, porque ela está sendo regida pelo eu sobrevivente. O eu sobrevivente sempre vai segurar você, entende? Então é importante que você saiba que isso ocorra. Aqui, a Rose, meu pai, isso é forte. Então nem sempre é obsessão. Não! Não, nem sempre é. São só as próprias crenças, as suas próprias crenças. E aí pode ser que, por você ter essas crenças, você abre espaço para que as obsessões atuem na sua vida, porque você quer ser parado por causa de N razões, tá? Quando a gente faz o trabalho junto ao Criador, a gente não vai em cima da obsessão. Usando aqui o exemplo, né, que a Rose trouxe o seu comentário. A gente primeiro procura a razão pela qual a pessoa está atraindo aquilo para a vida dela, que isso é padrão de sintonia e ressonância. Ressignifica as crenças para poder liberar aquele ser que está ali, ó, com aquela pessoa. E aí a gente pode enviar ele para a luz. Entende? Então, a gente sempre dentro do nosso trabalho, tá? Não tô dizendo que é melhor, nem que é pior que o de ninguém. Dentro do nosso trabalho, nós trabalhamos em causas, tá? Sempre trabalhamos em causas. Se algum ser, encarnado ou desencarnado, né, está gerando contratempos na sua vida, isso vem por um padrão de ressonância. Então, nós começamos a investigar quais são essas informações, quais são esses registros, quais são essas crenças, para ressignificá-las e quebrar a sintonia. E aí, o ser vai seguir o caminho dele, você segue o seu, ou vocês se pacificam, seja o caso que for, encarnado ou desencarnado. Mas a parte aqui dessa abertura aqui que fizemos, né, no caso, né, que eu citei até, né? Muitas vezes a pessoa acha que é um obsessor e é só a sua própria mente. São as suas próprias crenças que são desconhecidas pela sua mente consciente, tá? Eu citei exemplos de crenças, né, de eu sobrevivente, de níveis de crenças diferentes. Para quem não sabe, nós temos crenças subconscientes em 4 níveis. E o que quer dizer esses 4 níveis? Quer dizer a origem, de onde vêm essas crenças. Então, nós temos as crenças primárias e as crenças centrais, que são as crenças que a gente recebeu nessa vida, principalmente de infância, né? Como os 2 primeiros exemplos que eu dei. A mãe que batia e dizia que batia para que a pessoa crescesse, e a mãe que batia e dizia que batia porque amava. Essas crenças são crenças primárias, que foram crenças de infância. Nós temos crenças ancestrais, que são crenças que vêm junto com o nosso DNA, dos nossos ancestrais. E o que eu quero dizer com crenças ancestrais? Quero dizer com crenças de ancestrais nossos até 7 gerações antes das nossas. Essas são nossas crenças ancestrais. Crenças históricas. Crenças históricas são crenças ancestrais de 8 gerações para trás. Então não penso que é só papai, mamãe, vovô, vovó. Não, viu? Tem muito lugar de onde pode vir sua crença. Crenças históricas. 8 gerações para trás. Vidas passadas suas. E inconsciente coletivo. Por que inconsciente coletivo? Porque quando uma crença contrativa permanece numa geração ou numa família, digamos assim,
por 7 gerações e ela não é resolvida, ela entra para o inconsciente coletivo. Por isso que é de 8 gerações para trás, mais inconsciente coletivo, mais as suas próprias vidas passadas. E temos também as crenças de alma, que essas crenças elas vão além do que você conhece como humano. Então, vem aí crenças do seu eu superior, crenças de você como um todo. Então, nós temos esses 4 níveis de crenças. Você pode ter uma crença que, por exemplo, você está sendo regida por ela pelo eu subcorrente, que pode ser uma crença primária e uma crença ancestral, que é a genética. Ou pode ser uma crença primária e uma crença histórica. Então, quando a gente fala em níveis de crença, você pode ter uma crença que esteja em mais de um nível. E é importante quando se investiga crenças para saber de onde liberar essa informação. Porque há diferença quando a informação é sua, da sua vivência, dessa vida, se já veio de vidas passadas, se veio de ancestrais. Uma coisa muito comum quando a gente está fazendo as investigações no atendimento é que quando a gente chega numa informação, a gente vai abrindo o campo, a pessoa fala, essa pessoa sou eu, essa pessoa, porque ela sempre associa a ela, porque é o que a mente dela lembra. E a gente continua cavando e muitas vezes vai abrindo um ancestral, não era a pessoa, era um ancestral, aquela memória do ancestral, e ela achava que ela era ela. Então imagine, todos esses conjuntos de crenças, todos esses níveis estão dentro de você e você achando que tudo é você, mas é você em vários níveis. Em nível dessa vida, primária, central, em nível genético, que é a ancestralidade, em nível histórico, que é a ancestralidade mais lá para trás, mais inconsciente coletivo, mais as suas outras vidas paralelas, ou a sua alma. E aí, dentro desses níveis de crença, a gente tem os aspectos. Como assim, Cá? Parece que complicou. Não. Os níveis de crença diz de onde aquela crença vem. Porque dentro do nosso campo, essas crenças elas ficam em locais diferentes. Crenças primárias e centrais, que são dessa vida, principalmente da infância, são as mais facinhas, elas estão aqui no lobo frontal. As genéticas estão no campo morfogenético do nosso DNA. As históricas estão no nosso campo áurico. E as de alma estão no nosso campo do coração, porque é a nossa ligação ali com o nosso eu superior. Isso são de onde vêm as crenças que estão sendo regidas. As vozezinhas da sua cabeça que dizem faça isso, não faça aquilo, que eu estou trazendo hoje o exemplo do eu sobrevivente, ele pode ser referente a qualquer desses níveis de crença. Vou explicar. Você pode estar sendo regido pelo eu sobrevivente de uma crença primária, que foi o exemplo que eu falei da mamãe que batia e dizia, bato para você crescer, bato porque eu te amo. Ou um eu sobrevivente de uma crença genética, que vem dos seus ancestrais. O seu ancestral, quando mudou de cidade, ou pode ser seu pai, quando mudou de emprego, ele teve um grande fracasso. E aí você tem esse eu sobrevivente genético dentro do seu sistema que diz que quando você muda, o fracasso é um risco. E você vai procurar evitar isso baseada nessa crença genética, ouvindo as vozezinhas na sua mente do seu eu sobrevivente genético. Porque as tuas crenças genéticas dizem o teu manual de vida, o teu sistema instintivo. Então, se você estiver sendo regido pelo seu eu sobrevivente genético, as crenças limitantes que veio com a sua ancestralidade vão estar ali, isso aqui, é risco, melhor não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Tem também o eu sobrevivente de nível histórico, que são os medos do inconsciente coletivo, os traumas, os dramas do inconsciente coletivo. Por exemplo, a gente acabou de, há um pouco tempo atrás, experienciar uma pandemia. O nosso eu sobrevivente a nível coletivo está gritando. Muitas pessoas estão sendo regidas por esse eu sobrevivente que não pode ver mais ninguém espirrar, que já pensam que vão pegar a doença e morrer.
Isso é o eu sobrevivente histórico, porque vem de uma crença e de um medo do inconsciente coletivo. E aí você começa a ser regida por esse eu sobrevivente sem se dar conta, e ele começa a segurar a tua vida. Deu para entender? Você pode perguntar, Caio, eu sobrevivente a nível de alma. A nível de alma é diferente, não é esse nível de contração. E aí a gente aborda mais à frente. A Rose colocou, nossa, são muitas ressonâncias de crença. Que interessante o subconsciente armazenar todos esses níveis. Sim, o nosso subconsciente é uma máquina maravilhosa que detém todas as informações e todas as experiências. É o melhor computador criado pelo Criador. A questão é, como a gente desenvolveu a nossa vida e a nossa persona, ou como viemos desenvolvendo ao longo, né, dessa história aí de humanidade, nós temos pouca ciência do que se passa dentro da gente. Porque nós nos apegamos tanto à nossa persona, ao nosso indivíduo, exemplo, como eu acho que Karine é, como Rose acredita que Rose é, e a gente não se questiona de onde estão vindo aquelas informações. Acreditamos que o que sabemos e o que sentimos são verdades últimas. Só que muitas vezes são apenas programas. E programas, como eu sempre digo, são reprogramáveis. Crenças são reprogramáveis. Usando mais uma vez o exemplo que eu falei no início, quando a gente se chega, por exemplo, para nós fazermos um trabalho com o exemplo que eu dei da pessoa, né, que a mãe batia e dizia que aquilo era para crescimento. Suponhamos que essa pessoa tenha inconscientemente essa crença e esteja sendo regido pelo seu eu sobrevivente sem saber. E ela chega trazendo a questão de que, olha, não cresce na vida. Ou então, na história do amor, que não consegue ter relacionamentos, que não consegue se ligar a pessoas, né? Que toda vez dá errado, acontece alguma coisa, que sempre vê algo de errado ali na outra pessoa, suspeita, que não consegue se entregar por inteiro. Aí muitas vezes a gente vai cavando, descobre qual é a crença e vai ajustando. A gente tira ela do eu sobrevivente, por quê? Porque ela, a pessoa, está presa no discurso do eu sobrevivente sem saber. Ela fala, eu sou assim. Mas ela está presa no discurso do eu sobrevivente sem saber. E a gente vai andando dentro dos aspectos para transformar aquela forma de enxergar a vida, tirar ela do fluxo do eu sobrevivente, entendendo que o eu sobrevivente tem a sua contribuição, mas tira ela daquele fluxo, conecta com o aprendizado que ela está tendo, ensina uma outra forma dela estar bem, dela estar segura, dá outros argumentos da vida para o sistema dela, para ela se permitir crescer e transforma a forma de ter aprendizado. Então, entende? O trabalho é um circuito de pegar essa informação, usando aqui o exemplo de um caso, a pessoa está sendo regida por determinada área da vida dela pelo eu sobrevivente, então nós fazemos uma remodelação para ela não ficar mais presa ao eu sobrevivente e ela poder ser mais regida pela sua parte mais elevada, que é o seu eu superior. Hoje em dia, a nossa humanidade, ela está basicamente sendo regida pelo eu sobrevivente. Medo de sofrer, medo de morrer, medo de dar errado. Quantos de vocês, às vezes, nem começa alguma coisa, surge alguma coisa nova, alguma coisa desconhecida, e vem muitas vezes na mente de vocês, isso aqui, ó, aquela pessoa, ó, melhor não, hein? Isso aqui vai dar errado, difícil. Todas essas vozezinhas na sua cabeça é o eu sobrevivente, dizendo, ó, a gente tem aquele histórico aqui, ó, aqui, quando eu aqui, ó, no teu banco de dados, né, dos teus ancestrais, quando você muda para algo muito novo, dá errado, hein? Aí aparece algo novo na sua vida. Você, dentro da sua consciência, sequer consegue examinar se aquilo é algo benéfico ou não. Vem logo o eu sobrevivente aqui, ó. Você fala,
sentir, intuição, Deus, intuição, aquilo é ruim. Vai dar errado e você nem sabe que está sendo regido pelo seu eu sobrevivente. Por isso que sempre fazemos muitos trabalhos de crenças, sempre estimulamos você a fazer perguntas, porque todas essas programações são inconscientes. Todos os 4 aspectos que eu citei, o eu sobrevivente, o eu subcorrente, o ego e o eu superior, todos eles estão falando na sua cabeça. Só que é mais comum a gente dar mais ouvido aos mais primitivos, ao eu sobrevivente, ao eu subcorrente, e ficar preso nos fluxos desses 2 aspectos do nosso sistema que são mais primitivos. Qual o problema de eu ficar presa mais nesses aspectos do que nos outros, até do ego? O problema é que você vai manifestar as coisas na sua vida de forma mais difícil. Quando você ouvir a voz do seu eu superior, que é a que a gente menos ouve atualmente, por enquanto, as coisas serão mais fluidas. Você não estará gerando na sua vida as coisas para, usando o exemplo do eu sobrecorrente, para evitar sofrimento. Porque quando você quer evitar sofrimento, você está manifestando sofrimento, tá? A Laís colocou, é como se o eu sobrevivente fosse se dissolvendo de nós à medida que trabalhamos. Ele existe, só que você passa, ele sempre vai existir, porque ele é um princípio básico de te garantir sobrevivência. Só que você começa a evoluir na sua consciência. Vamos usar aqui um exemplo do princípio básico, né, que conta a história da evolução. A evolução, a história da evolução, não estou dizendo aqui que é verdade ou que é mentira, só estou usando como referência a evolução do macaco que se transformou em homem. O macaco, mas regido pelos seus instintos. Então vamos fazer aqui a analogia que ele era mais regido pelo seu eu sobrevivente. À medida que ele vai evoluindo, digamos, se tornou um homem, lembrando que aqui eu estou fazendo uma analogia. Ele vai ser mais regido pela sua consciência e menos regido pelo seu instinto. Então, a partir do momento que você vai trabalhando as suas crenças, ampliando a sua compreensão, você vai ser menos regido pelo seu eu sobrevivente e mais regido pelo seu eu superior. Mas isso requer trabalho consciencial, porque enquanto você escolher não ter consciência sobre o que você cria para a sua vida, e aí entra consciência, compreensão, autorresponsabilidade, você vai estar sempre sendo regido pela sua parte mais primitiva. Por quê? Porque se eu não tenho muita consciência, o meu sistema vai garantir mais a sobrevivência. Então, ele vai para o polo mais primitivo. Por isso que existe, né, o estímulo para que vocês desenvolvam a consciência. Nós sempre postamos, trazemos conversas e esclarecimentos para que você desenvolva a sua consciência, para que você saia do básico da sobrevivência. A sobrevivência foi e é importante, sim, sempre será, e sempre teremos registro dentro de nós, porque foi esse mecanismo que garantiu a sobrevivência da espécie. Mas nós, seres sencientes, dentro da nossa atual experiência divina, não estamos aqui mais para viver a sobrevivência. Nós estamos num caminho de sublimação e isso envolve a consciência. Então, quando você vai trabalhando as suas questões interiores, você vai aprendendo e vai ressignificando de estar cada vez menos no eu sobrevivente e cada vez mais no seu polo de consciência, que é o seu eu superior. Mas, para isso, você precisa saber que existe esse polo para começar a conversar com você mesmo, para saber se a sua recusa a alguma coisa, ou as suas escolhas na sua vida, ou o seu medo. Muitas pessoas, como eu falei, se mantêm em certas coisas por medo, porque elas estão sendo regidas pelo eu sobrevivente.
Então, a gente traz essa consciência porque deve ser caminho nosso sublimar. Esse mecanismo continuará existindo dentro do nosso sistema, mas estamos em processo de sublimação. Estamos aqui para usar a nossa consciência, para reativar o nosso canal de comunicação com o nosso eu maior. O nosso eu maior sabe de tudo, sabe por que você está tendo a experiência, qual o melhor caminho para você. Então, o caminho, e por isso que dentro do nosso trabalho a gente sempre puxa, né, a informação do básico, do sobrevivente, do eu subcorrente, até transformar na visão do eu superior, que é o aprendizado. O eu superior é sempre o aprendizado. Porque esse é o caminho. Então, trabalho interno. Cá, como é que eu trabalho o meu eu sobrevivente? Você vai ver as coisas que estão travadas na sua vida e você vai trabalhá-las para ir tirando dessa frequência, tá? E levando para uma frequência mais elevada. Então aqui eu estou trazendo a clareza que você pode estar sendo primitivamente regido pelo seu eu sobrevivente. E que muitas das vozes da sua cabeça vêm dessas programações do eu sobrevivente. Que ele não é um mal, ele só quer garantir a sua sobrevivência e quer evitar que você sofra. Então sempre que o seu sistema quiser garantir a sua sobrevivência e evitar que você sofra, é o eu sobrevivente falando dentro da sua cabeça. Então, o medo é um artifício da vozinha lá do eu sobrevivente. A Rose Brito colocou: estou precisando fazer essa remodelação também. Todos nós. Porque ainda somos muito regidos pelos princípios básicos, né? Então, a gente como humano atualmente ainda está muito preocupado, por exemplo, quando você vai procurar uma questão de terapia, de expansão, as pessoas vêm procurando relacionamento e dinheiro, o que é maravilhoso, mas elas ainda não sabem porque de princípio elas procuram só isso. Porque você se preocupa tanto com relacionamento, porque você se preocupa tanto com dinheiro. É o seu eu sobrevivente falando. Relacionamento, procriação. Eu sei que você tem muitas histórias lindas na sua cabeça. Mas relacionamento ainda vem de um viés de procriação, perpetuação da espécie. O sexo da perpetuação da espécie. E o dinheiro é a sua sobrevivência. Pera, cá, então quer dizer que relacionamento e dinheiro é só isso? É só o eu sobrevivente? Não. Eu tô dizendo que a maioria de nós, quando procura essas áreas, procura sendo regido pelo eu sobrevivente. Procura como básico, sabe? Comer, reproduzir, garantir que tá seguro, é o básico. A gente ainda não busca a vida financeira e os relacionamentos a um nível consciencial. Ainda não. Estamos a caminho. Poderia. Isso faria com que a nossa abundância financeira fosse realmente abundante, né? Ou seja, geraria fluxo de vida para nós e para todos. E os nossos relacionamentos seriam contributivos e expansivos. Quando duas pessoas se unissem, elas se uniriam para um ajudar a outra, ó, a subir. Mas ok. Estamos no aprendizado. Então, a maioria de nós, por exemplo, está sendo regido pelo eu sobrevivente. E é importante ter essa consciência, porque enquanto você for regido pelo seu eu sobrevivente, apenas você estará produzindo uma vida de sobrevivência, não uma vida de expansão. A Rose colocou: o eu superior deve ser fantástico, mais aliviado ou não? Eu não entendi. Se você puder explicar melhor o que você quis dizer. Então eu me enganei. O eu superior é fantástico. O eu superior é a nossa consciência maior, né? Antes da gente entrar nessa realidade, antes da gente se fragmentar,
né? É o nosso eu superior. Então ela sabe quais são os aprendizados e ela aproveita todos os nossos aprendizados. Se a gente vai ter aprendizado sorrindo, se a gente vai ter aprendizado chorando, ele está aproveitando tudo. Porque que ele quer adquirir aprendizado e experiência. Mas ele sabe os caminhos mais suaves. Então, quando a gente entra em conexão com o nosso eu superior, o nível de orientação e o nível de percepção é completamente diferente. Você entende porque você está gerando aquilo, e aí você pode passar a gerar de uma forma mais elevada. A Rose colocou verdade, estou procurando autoconhecimento. Caramba, esse eu sobrevivente é punk. São partes do nosso ser, né? A sublimação da consciência dentro da matéria é o nosso job, é o nosso trabalho. É nós que estamos aqui para fazer isso. Então não tem nada de errado. Tá tudo completamente certo. É muito comum a gente ouvir falar, terceira dimensão, quando eu for para a quinta dimensão. E aí eu vou trazer um ponto de vista. As dimensões são dimensões. E vou trazer aqui um exemplo. Eu não tenho nenhuma aqui, mas tudo bem. Pode ser esse. Pode ser esse. O cristal, ele é de uma dimensão mais baixa. Porque ele está parado, né? Aqui, ó. Essa vibração dessa matéria é bem baixa em relação à nossa, por isso que ele não se move. Mas isso não quer dizer que a consciência e que a energia desse cristal seja baixa. Muitas vezes, na verdade, a maioria dos cristais tem uma frequência bem elevada. Então aqui eu trago o ponto de vista e o questionamento para vocês, né? Que a gente... eu não sei qual o termo correto, mas a gente coloca olhos muito feios sobre a terceira dimensão, como se o problema fosse a terceira dimensão. E eu trago o ponto de vista que a questão não é a dimensão, de a gente estar numa dimensão material, de termos o eu sobrevivente dentro da gente. Nós poderíamos ter uma dimensão material, mas lidarmos com ela sobre um nível de consciência mais elevado. Eu posso ter o eu sobrevivente, que ele cuida dos princípios básicos de um corpo, porque eu estou num corpo, e um corpo tem quesitos de sobrevivência, mas a minha consciência ser regida pelo meu eu superior. Então, essa estrutura de sistema não há problemas. O problema são as crenças que tem lá dentro. O problema é você não se conhecer. Olha, eu estou sendo regida pelo meu eu sobrevivente. O seu eu sobrevivente é para sobrevivência, não é para expansão da sua vida. Então, se ele está regendo a expansão da sua vida, porque cada vez que vem uma geração nova, cada vez que vem uma pessoa nova para o mundo, é um pedido de continuidade, tanto da espécie como do crescimento e da evolução da espécie. Evoluir é uma máxima da existência. A gente tem que atender esse chamado e a gente vai atender esse chamado de uma forma ou outra. Então percebe, se a evolução da sua vida está sendo regida pelo seu sobrevivente, é porque está faltando consciência a você, está faltando consciência a mim. E eu não falo consciência de uma forma geral. Você pode ter uma consciência, digamos, de realização, de trabalho, mais desenvolvida, mas uma consciência emocional mais primitiva. Ou o contrário, ou uma consciência mental mais evoluída e mais primitiva. Estamos aqui para andar, para evoluir. O conhecimento, ele vem para apontar para você quais são os pontos que podem ser melhorados. E você, como partícula divina, como Deus encarnado, agora eu enxergo isso, então agora eu posso olhar para as vozes da minha cabeça. Então não é tudo que surge na minha cabeça que de fato é para a expansão. Por isso que existe a observação do que acontece, o que é manifestado na sua vida, porque a vida ela é completamente, né, autodidata, ela tá te mostrando o que não tá, o que tá e o que não tá funcionando. Como você se sente está te mostrando o que tá e o que não tá funcionando. E você investigar, seja pelo nosso trabalho, seja por outra via de conhecimento, seja com o diálogo que você vai estabelecendo com o seu eu superior.
porque você precisa aprender a ouvi-lo. Porque muitas vezes as pessoas falam, Deus, não sei o que, ouvi. Deus falou comigo, era o seu eu sobrevivente. Deus falou comigo, era o seu eu subcorrente, o seu ego. Então a gente precisa ir se conhecendo. E esse conhecimento que eu estou trazendo é um auxílio para que você se conheça mais. A Rose colocou, verdade, precisamos passar por todo... Eu já li isso, meu Deus, acho que não. Precisamos passar por todo esse processo para o nosso aprimoramento a caminho da evolução. Isso. E aí, o convite de sair do eu sobrevivente é: não tenham medo da evolução. Porque acontece muito de quando a gente traz a clareza, né, do eu sobrevivente, da gente de como funcionam os nossos sistemas subconscientes. Ou, por exemplo, quando a gente traz informações kármicas de astrologia ou de outra coisa, o nosso sistema faz assim, ai meu Deus, é difícil, não, e agora? Terceira dimensão, a encarnação. Isso é ser sobrevivente. Sempre tendo medo, inclusive, de aprender e de descobrir o que tem dentro de você. Descobrir a evolução. Eu convido você a sair desse fluxo do eu sobrevivente. Sempre que você descubra uma informação nova, se pergunte, ok, como me adapto a isso? Como é que eu melhoro? Antes eu não sabia, aí era um problema. Agora eu vou saber. Aí a Inês colocou, e o eu subcorrente? O eu subcorrente vai ser a próxima live, tá? Então eu separei em lives para ficar melhor absorvido o conteúdo. Para que você, por exemplo, ao longo da semana, comece a perguntar. Vê o que é que surge na sua cabeça. Você é regida o quê? Mais por medo? Mais por desconfiança? Provavelmente tem o eu sobrevivente aí falando. Você pode começar a conversar com a sua consciência, ou conversar com Deus, conversar com o que você acreditar, que há um veículo superior da sua consciência ou do seu acesso consciencial. E começar a perguntar, será que isso aqui na minha vida, né? Será que eu tô segurando alguma coisa que vence do meu sobrevivente? Quais são os pontos de vista e as crenças contrativas que eu estou manifestando? Você pode começar a fazer perguntas. Não há nenhuma pergunta que é feita ao Criador e ao Universo que fique sem resposta. Se até o momento você não teve respostas, é porque você não fez as perguntas. Eu pergunto sim. Às vezes não fazemos perguntas que vão trazer as respostas certas. A gente está deixando guardadinho ali. Não, eu vou olhar isso aqui, mas isso aqui não. No momento em que você fizer as perguntas, as respostas começarão a chegar. Porque o teu próprio eu superior está vendo que você quer andar na evolução. Então ele fala, olha, está prestando atenção, começarei a dar sinais. Sinais através das pessoas que chegam para você, das situações que chegam para você. Entende? Todas as perguntas são respondidas de uma forma ou de outra. Às vezes, você abre a internet e está ali um post, uma coisa, que é uma resposta. Temos várias canalizações da egrégora dentro do site, que são respostas a muitas inquietações humanas que nós temos. Não é que não esteja disponível, está. E no momento certo, se o seu coração quiser, você vai conectar. Tá bom? A Inês colocou aqui a Mi. Muito bom. Eu acabei falando bastante, porque aí já entrou outros conhecimentos aqui, que a egrégora acabou já trazendo aqui para eu complementar para vocês. Então foi o teórico mais a nossa egrégora. Vocês entenderam? Respondam para mim se vocês entenderam, né? Como eu tinha falado, hoje nós vamos fazer canalização. Embora todas as informações que a gente traga seja de um cunho teórico, vocês sabem que a nossa egrégora também, ela fica trazendo as informações para que eu fale o que você precisa ouvir, né? Para que o conhecimento não seja algo que você não precisa no momento. Conhecimento bom é aquele que serve ao que a tua alma está pedindo no momento, tá?
É nessa parte que a egrégora nos ajuda a ir remodelando e o Criador vão trazendo as percepções que vão ajudar você a caminhar. A Rose colocou, é como uma balança que precisa manter o equilíbrio entre o eu sobrevivente e o eu superior. Isso. Que a sobrevivência cuide das questões de sobrevivência. Quando precisar de sobrevivência. E que toda a expansão da nossa vida seja guiada pelo nosso eu superior. Que a gente restabeleça esse vínculo. Porque o fato de sermos seres sencientes, né? Os animais, eles não são completamente sencientes dentro da estrutura mental. Eles têm consciência, mas a mente deles, né, no corpinho deles, não comporta a consciência. A nossa mente corpórea comporta a consciência. Isso é um indício que o nosso trabalho é evolução, de sair de hábitos e formas de processar a vida que são mais primitivas, mais animalescas, mais de sobrevivência, mais de base e crescer na sublimação. Vamos à expansão, vamos ao aprendizado e não termos mais medo da evolução, de crescer, de experienciar. A experiência está aí para que a gente aprenda, tá bom? A Kati, Kati, que bom que você tá aí, muito bom. Maravilhoso, espero que vocês tenham entendido sobre o eu sobrevivente, tá? E que, mesmo que você ainda não tenha identificado na sua vida, eu faço um convite a você saber que existe um eu sobrevivente. E que as vozes da sua cabeça podem estar sendo regidas pela essa parte, pelo seu eu sobrevivente, tá bom? Então aqui eu vou abrir um pouco espaço para que vocês voltem um pouco a congratular com a nossa egrégora pela linguagem da luz, pela linguagem deles, né? Que isso também alimenta a alma de vocês a expandir, a se conectar com a perspectiva mais elevada de vocês, a saber que vocês não precisam ficar na sobrevivência, a sobrevivência já teve função, mas nós já desenvolvemos como humanidade experiências o suficiente para andar. Entende? Nós já estamos prontos para andar. E podemos começar a remodular as nossas percepções de vida, remodular as nossas crenças, trabalhar os sentimentos que estão ali condensados, porque o eu sobrevivente, onde tem aqueles maiores sentimentos condensados, onde estão os nossos dramas. E tudo isso é trabalhado para sublimar, para que você voe. E o mais importante, para que você aprenda a estar em paz com você. Porque a relação de não pacificação ainda com o resto do mundo, ela ainda diz respeito à não pacificação interna. Estamos aprendendo. Mas o convite é, continue, tá? E traremos um pouco de linguagem da luz para reconectar com o nosso eu multidimensional, com a egrégora. Lembrar que somos muito mais do que as nossas confusões. As nossas confusões são só aspectos experienciais ainda não compreendidos, ainda não processados, que ainda não tiveram pontos de vista mais expansivos. Ainda estamos aprendendo. E a egrégora vem para simplesmente nos lembrar disso. Para olharmos para as nossas questões que parecem grandes bois de fogo e fim de mundo e dizer assim, olha, é isso, isso, isso. Talvez não seja tanto quanto. Talvez exista mais sofrimento e drama do que problema na realidade, tá? Então eu te convido a conectar, a chamar pela chama do teu coração, teu eu maior. Para que a gente abra espaço dentro da nossa consciência. Hoje, dentro desse tema do eu sobrevivente, abrimos um pouco mais a percepção sobre os sistemas que existem dentro da gente. E como é bom aprender. Então, se ancore com o que você acreditar, com os seus irmãos espirituais, com os seus ajudadores,
com a energia da fonte criadora, que sempre nos traz a perspectiva mais elevada. E o convite é que você saiba que você pode ouvir muitas vozes dentro do seu sistema, dentro da sua mente, mas que todas elas existem, mas que existe também a perspectiva mais elevada. E a gente sempre pode sublimar e procurar a perspectiva mais elevada. E que há uma rede de ajuda imensa, muito maior do que você pensa. Pode parecer que os dificultadores são maiores, mas isso é só a sua visão do eu sobrevivente. É só a sua dor, é só o seu drama falando. A rede de ajuda é gigante. E o convite é que você perceba isso. Abre o teu coração. Boa noite, crianças. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço muito tudo que a Karine falou, que trouxe de compreensão para vocês. Sabemos que a cabecinha de vocês está aí agitada, agitadíssima, que está fritando. É assim que vocês falam, cabeça fritando. Mas aqui, jovem crianças, estamos para dizer, tenham calma. Tenham calma. Vocês só estão agitados dentro da própria agonia. A existência não é tão ameaçadora assim. Acaso você já não notou que a vida é algo natural? Acaso você fez algum esforço para que a vida lhe fosse dada? Nem na materialidade humana, nem na existencialidade eterna. Porque primeiro quem lhe concebeu a vida dentro da eternidade, a vida eterna, foi o todo. Nunca envolveu seu esforço. Na vida material também um todo, visto que toda molécula vem dele. Então percebem? Vocês já receberam a vida de graça. Então o primeiro convite é respirem. Estejam bem, respirem. Conectem-se com essa percepção de que a vida já estava aí esperando você. Calma, respire. Muitos programas dentro de você envolvem agonia e desespero. Mas mais uma vez, respire. Talvez você só esteja cansado, cansada, porque você está agitado demais. Respire. A dádiva já lhe foi dada e sempre será dada. Pare com esse medo de reencarnar, Não importa onde você esteja, você será vida. Se primeiro se permitir ser a vida. Respire. Respire. Conecte-se com a sua dádiva. Esse é o início. Estamos torcendo por você. Você é uma beleza. Sua vida é uma beleza.
sim uma beleza. A dor e o sofrimento que psiquicamente continua ressoando dentro de você é que emana o terror. Isso não diz respeito à dádiva da vida. Mas sabemos que você levará um tempo para perceber isso. O que não lhes falta é suporte. Então a mensagem que viemos aqui dar é: tenha esperança. Tenha esperança de que você voltará a ser vida. E voltar a ser vida é você voltar a perceber que a vida está aí em você. Que os aprendizados foram só experiências. Elas não precisam continuar dentro de você. Você não precisa continuar carregando como um grande marco. Existe tanta culpa. Mas calma, ainda não falaremos disso. Vamos ao princípio. E no dia de hoje, só queremos te lembrar desse fato. Você não precisou de nada para existir. Não requereu um esforço, sequer seu. Conecte com essa consciência. Medite nessa consciência para o resto da semana. Ou para o resto da vida, se assim você entender a importância. Você já recebeu. A vida garante a sua continuidade. E sempre garantirá quando o medo não segurar. É o medo que causa os desvios. Mas existe um estado de frequência. E o convite através da minha voz é para que você vá para esse estado de frequência, em que você percebe que a vida subsiste por si só. E esse é o convite experiencial. Siga a frequência da minha voz. Vá para esse estado de consciência, em que você percebe que a vida garante a continuidade por si só. Esqueça por uns minutos, por segundos que seja, todos os dramas, todas as informações existentes de você, dentro de você. Apenas vá para essa verdade e conecte-se com essa frequência. Esteja lá por alguns segundos, valerá mais do que o conhecimento de uma vida toda. Sinta e perceba. Registre dentro de você. Afirme para você assim, de que a vida subsiste por si só. E alinhe-se com todo conhecimento, com todas as experiências humanas, em que todos os corpos humanos, todos os corpos terrenos, animais, vegetais, espíritos elementais, experienciaram e experienciam essa frequência e essa percepção de que a vida subsiste por si só.
A humanidade está muito precisada de lembrar dessa percepção. Só essa percepção pode mudar completamente o rumo da sua vida. Completamente. Como você se sente agora e amanhã. Apenas experiencie essa frequência, que é uma verdade, dentre muitas. Que você, jovem filho, jovem criança, jovem irmão, pode experienciar. Perceba-se como você se sente dentro dessa frequência. E se você quer levar a sua vida para esse lugar de percepção e consciência, esse é o nosso convite e a nossa partida de início. A vida subsiste por si só. Por isso que há esperança. A esperança é uma certeza de que a vida sempre encontrará um caminho, uma glória, por subsistir por si só. Confronte essa frequência, essa energia, com todas as questões que existem na sua vida e dentro de você. E perceba qual é a verdade e qual não precisa mais seguir com você. Você foi feito para verter luz e não encontrará paz enquanto não estiver dentro da sua virtude. É o seu chamado divino e o seu chamado de alma. Só dentro da virtude e da verdade você encontra paz. E você aprenderá isso. A vida garante a sua continuidade. Conecte-se com todas as experiências da humanidade e de todos os povos planetários que experienciaram dentro de si essa verdade. A vida garante a sua continuidade. Você não precisa temer. A vida garante a sua continuidade. Leve essa percepção e essa consciência para a sua semana. E valerá muito mais do que qualquer ensinamento. Aqui agradecemos e congratulamos esperançosamente com vocês. Não tenha medo. A vida garante, sempre garantiu, a sua continuidade. Estejam nessa verdade. Permaneçam nessa verdade. E assim será. Vocês criarão coisas lindas, deslumbrantes. Akuri nilir armador urlok urlek risheret urlek randara brak urlek amer kur ursh merkt nirul ur amaran urlekan kralur
urk mergalar urberk anirlur ushberk niurlukam rek aresh nekra krabarol urmenayaratas kray urlik maria kurni kenera karenarolo ushara dikata karamadi kurlik anandikra berk ayurushta Iena uno umanira no rumaya unmone yara ne yarum unmen inini yarama urumen enemen enu ulmon elanam anana ya ulmanu ya ulina man anana urmene ininde urmanan yaman anana me enyo umere ne yeruto me enene ne yar urman enin anam ayamana me en unman in iluru unmanani yana nekene urman anene ne urman me inana man urman ne yara nukman yor umere it anana me ulmanan inan urma اكتمل اني ملي اونوني على من اننا نكنمي يرونني راني اردني ارمن الكتمل الادين منا يا شن سناي سنتني سنيكاس سنن اكسيك اوس نيناس نيس نويسنا سنيانو سنا انس نيانيا سنيس نويس Ilanoru gomeanik anirur upameashi Shenanoru esina Ine esina Kanzi Esina Kanzi Esina Kanzi Respirem. Eu falo. Mas quando os irmãos falam, assim, com a voz deles, né? Sem meu filtro da mente, do que eu acho que deve ser ensinado para vocês, eles trazem exatamente o que a gente precisa, porque vem com a frequência que a gente precisa. E assim é. E aí, aproveitando, esse mês nós teremos a vivência do Conexão Feminina, que vai ser no último sábado do mês, de 13h, né? Faz os 4 meses que a gente não faz Conexão Feminina, porque a gente precisa dessa emanação, desse direcionamento que, sabe, ao mesmo tempo nos aterra e nos eleva aos céus, porque nos tira de várias teorias e confusões mentais e nos conecta com as virtudes do que já é. É isso que a egrégora faz. Enquanto a gente está aqui rodopiando, você fala, mas vocês não percebem que isso já é? Então, para quem quiser se inscrever, Conexão Feminina, que a gente tem oráculo e teremos mais oráculos, né, envolvidos para dar um direcionamento melhor para nosso sistema. Todas as mulheres que participavam, desde quando chamava Oráculo Feminino, passou a se chamar Conexão Feminina, fez grande diferencial na sua vida, na sua consciência, em como se vê, né? O corpo feminino é um corpo muito importante de ser trabalhado e de ser levado a novos potenciais de consciência. Então, quem quiser se inscrever, lá no link da bio já tem um formulário de inscrição, tá? Com valor, vai ser pelo Zoom. A Rose botou assim, como é que vocês estão? Vocês conseguiram se conectar? E assim, a egrégora, vocês sabem que nunca é uma pessoa, são vários, né? Existem várias consciências aqui fazendo a sustentação.
E eles abriram exatamente o campo disso que eles falaram. Eles não só falaram, eles abriram o campo frequencial para que vocês pudessem acessar essa informação. Não ser só uma teoria. A nossa egrégora não só traz teorias e coisas de boca. Eles abrem campos frequenciais para que você, ao acessar esse campo, traga uma nova percepção para o seu ser. Tá bom? A Laís colocou: canalização acalmou meu bebê interior. Arro. Glorioso. Espero que vocês tenham se conectado da melhor forma com que vocês puderem com tudo que foi dito. Convido vocês a reassistirem essa live, tanto pela parte explicada, mas mais ainda pela parte canalizada, pela frequência que foi aberta aqui pela egrégora, para que seu coração se conecte. Porque se você conseguir se conectar, talvez agora você não se conectou porque você estava muito dispersa em muitas questões da sua mente, fez com que você não se conectasse. E se você conectar, vai ser uma dádiva para você. Então, te convido a reassistir isso, para que você receba e que você se permita receber. Tá bom? Então, um grande beijo para todos vocês e uma excelente semana.